vai começar, tá rodando. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre os assuntos que nós estamos vendo, que são propriedades dos números reais, certo? Então, agora eu vou abrir esse material aqui e para esclarecer um pouco melhor sobre associatividade e comutatividade. Olha, tem que entender bem o significado dessas palavras. Basicamente, um item muito importante para entender, para começar a entender como aplicar isso, é o item 7 e o item 8. Porque é aqui que explica, assim, o significado da palavra, que vai facilitar você localizar essa propriedade lá nos cálculos, né? Então, por exemplo, comutatividade, que vem de comutar, significa trocar, realizar a troca ou permuta, trocar, tá? Então, por exemplo, se o A está aqui e o B está aqui, e depois você escreve primeiro o B e depois o A, e a operação em questão aqui é a soma, então a soma é comutativa, porque você pode trocar a ordem que não altera o resultado. Aliás, acontece a mesma coisa com o produto. A vezes B é igual a B vezes A, para os números reais. Então, como a soma é comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem que não altera o resultado, o produto é comutativo, eu posso trocar a ordem que não altera o resultado. A associatividade, que vem da palavra associar, a gente até fiz uma brincadeira aqui, associe essa palavra com o símbolo de parênteses, porque o parênteses, veja, o parênteses está abraçando, né? O parênteses é assim, ele abraça o que está dentro ali. E esse abraço que o parênteses faz, ele está querendo dizer, faça primeiro, ou então associe quem está dentro. É bem assim. Então, se você mudar a ordem dos parênteses, está mudando a ordem da associação. Então, esse é o primeiro passo para falar, né? Se tiver dúvidas, podem ir complementando com... sim, Alice? Professor, o senhor está falando sobre o parênteses. No caso, tudo que está dentro do parênteses vai ser multiplicação, né? Quando não tem nenhum sinal, é multiplicação. Então, é o seguinte. Não, vai ter soma dentro do parênteses. Então, por exemplo, quer ver? Aqui eu posso ter assim. Talvez o que você esteja falando é assim, ó, que quando o número está coladinho com o parênteses, a gente não escreve, porque não precisa, já não causa ambiguidade, mas tem um ponto, tem um pontinho que quer dizer que é o produto. Professor, mas no caso, então, qual ordem que eu devo seguir primeiro? Eu primeiro somo o que está dentro do parênteses e depois multiplico pelo que está fora, ou pode ser Isso. qualquer um? Você faz de dentro para fora. É porque assim, porque tem dois caminhos aqui. Então, digamos assim, você pode fazer de dentro, você faz normalmente assim, de dentro para fora, tá? Guarda assim, esse desenho que eu estou querendo dizer, de dentro para fora. Aí tá correto. Agora, você também pode fazer distributiva, né? Que ficaria 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Eu não vou resolver aqui nenhum caso nem outro, mas só para falar, mais para focar na propriedade, que é de dentro para fora ou distributiva. Agora, então só esclarecendo sua dúvida, que aqui dentro foi soma, tá? O que é o produto é o que está colado com o parênteses, que a gente não necessariamente escreve esse pontinho, a gente usa justaposição. Justaposição é isso aqui, ó, é você escrever A vezes B só como AB, que você está justapondo. Aí, caso não esclareceu, pode perguntar de novo. Tem o Eric aqui também. Não, professor, eu entendi, é porque eu fiquei na dúvida se eu poderia primeiro resolver só o que está dentro do parênteses e depois multiplicar pelo que está fora, mas o resultado vai dar o mesmo, né? Não... Se você fizer a distributiva certinho, vai dar o mesmo. Se caso você só fizesse 2 vezes 3 mais 4, aí daria errado. Porque não é 2 vezes 3 mais 4, é 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Mas fazendo de dentro para fora também dá certo. É porque eu dei um exemplo simples, né? Tem exemplos mais rebuscados aqui. É porque aqui, na verdade, é mais assim para dizer assim, ó, o que é associatividade e o que é comutatividade. Então, não é tanto o objetivo
complicar muito com parentes, colchetes, nem chaves, né? Porque tem também essa coisa de você colocar parentes, colchetes e chaves. Mas a ideia aqui é mais focar na associatividade. Por isso que eu peguei exemplos mais simples. E Ah, sim, professor, eu entendi. tá perfeito. Mas vão perguntando, porque é importante essas Professor, perguntas. Aham, sim. assim, o seguinte, aqui é a propriedade distributiva. Se eu altero lá, tipo, 2 vezes, abre parênteses, 3 mais 4 é igual Uhum. a 2 vezes, abre parênteses, 4 mais 3 é associar também? Ah, tá, tudo bem. Ou é Aí, distributiva? isso, tá, tudo bem. É assim, por exemplo, está dizendo, se você fizer isso 2 vezes 3 mais 4, você está dizendo que é igual a 2 vezes 4 mais 3, então, porque é o seguinte, a dúvida, esse exemplo aqui é um exemplo que estou fazendo só uma coisa, então é mais fácil de detectar. Agora, a dúvida, que eu acho que até, não sei se foi você, né, que me enviou no WhatsApp, é porque é quando se ele fizer duas coisas ao mesmo tempo, porque você pode mudar a associatividade e a comutatividade. Então, quando faz mais de uma coisa de uma vez só, aí que causa confusão. Mas é possível, ainda assim, detectar o que está em jogo, né? Então, por exemplo, aqui você simplesmente trocou a ordem entre o 3 e o 4. Mas qual que é a operação? A operação é a adição. Então, o que que... Primeiro, você trocou a ordem, já o nome é comutatividade, a propriedade, né? Depois, você fala assim, eu mudei a ordem de qual operação? Da soma ou da adição. Então, você escreve comutatividade da soma ou da adição, tá? Então, porque poderia ser a comutatividade do produto. Agora, tem outros exemplos que são feitas, às vezes, muda a associação e a comutatividade. Então, daí, se fosse para dar o nome, você daria o nome das duas, tá? Luan, Ah, sim, muito obrigado, professor. de nada. Vê se eu entendi. Então, se colocasse, por exemplo, o 3 no lugar do 2, já seria associatividade? Então, não, se fizer excelente pergunta. Se você fizer esse tipo de troca, você vai mudar o valor, vai dar outra coisa, entendeu? Por Mas não exemplo, daria errado? não, Diferente? não, não é questão. Tipo Você assim, pode seria dizer, diferente. seria diferente isso. Por exemplo, se você puser o 3 aqui, trocar o 3 e colocar o 2 aqui, quer ver? 4 mais 2, 6, vezes 3, 18. Desse outro jeito, 7 vezes 2, 14. Então, os dois estão certos, mas esse é diferente deles. De repente, quando eu estiver falando, se você puder colocar no mudo, e depois, na hora que você for falar, você tira, é porque está dando uma certa interferência o seu áudio. Mas pode, quando você quiser falar, é só tirar, tá? Então, excelente. Não, sem problema. Porque o 2 e o 3, se você comutar, você vai mudar o problema, entendeu? É outra fórmula, outro valor. Agora, deixa eu falar só em termos de soma, associação. Então, se eu fizer assim, 1 mais 2, parênteses aqui, mais 3, e depois... Bom, claro que a soma é associativa. Então, se eu fizer 1 mais 2 mais 3, é claro que a resposta vai dar o mesmo, porque aqui vai dar 3 mais 3, aqui vai dar 1 mais 5, que dá 6 aqui, 6 aqui, tá? Então, pegando um pouco carona com a dúvida do Luan, eu fiz aqui aqui é a associatividade, porque do lado esquerdo eu estou associando primeiro a soma de 1 mais 2 e do lado direito com 2 mais 3. Então, essa propriedade é a associatividade e tem que falar a operação. Então, a associatividade da adição. Maria Eduarda, pode falar. Professor, a associatividade ela entra também com os números negativos, porque, por exemplo, de um certo problema, né? Vamos supor que seja 2 barra parêntese menos 4 vezes 3. Como é que eu vou associar sem mudar o resultado? Ah, tá. Só Deixa eu abrir entender o que uma. eu quis dizer. Entendi. Deixa eu só anotar o que você falou.
Pode falar de novo o seu exemplo, para eu anotar aqui? Ó, tem como colocar 2, Uhum. barrinha. Barrinha que você fala, o parênteses? Isso. Ah, tá, tudo bem. Aí coloca -4, Menos 4. mais 3. Ah, perfeito. Então, ótima pergunta. Você está dizendo se tem como usar a comutatividade aqui. Isso. Isso, perfeito. Então, pode sim usar a comutatividade com números negativos. Aí você vai tomar o cuidado de fazer a seguinte coisa, quer ver? Você vai, então, o 2 vezes se mantém. Aliás, a gente está fazendo, nem precisaria desse 2 vezes, tá? A gente está colocando aqui, mas eu poderia explicar somente fazendo -4 mais 3, tá? Eu vou tirar, mas não sei se... Porque eu acho que talvez entendendo o jeito mais simples, e depois aquele vezes 2 não vai atrapalhar nada, né? Então, por exemplo, como é que você faz comutatividade da soma? Ó, então aqui a gente vai fazer a comutatividade da soma. Com números negativos. Então você vai, onde está mais 3, você coloca que está à direita aqui, vem para a esquerda, o -4 que está à esquerda vem para a direita. Eu fiz questão de escrever mais 3, mas é claro que vocês sabem que quando é positivo não preciso colocar esse sinal aqui. Mas o ponto é que se você fizer -4 mais 3, vai dar -1. Se você fizer 3 menos 4, dá -1 do mesmo jeito. Se você tem 3 mil reais na conta e gasta 4 mil reais, você vai ficar com -1 mil reais, -1 mil reais negativo, né, na conta, por isso que dá negativo. Ficou claro, Maria? Professor, mas quando a gente altera o número do lugar, o sinal não muda também, não? Ou em comutatividade não tem isso? Ah, tá. Porque tem uma outra coisa que é assim, ó. Quando a gente tem uma equação x menos 1 igual a 2, aí é uma outra operação, que a gente vai passar, quando você passa o -1 para a direita, do outro lado da igualdade, aí sim fica x igual a 2 mais 1. Então, essa inversão de sinal que você está dizendo é aqui, ó. Sim, mas é uma outra situação. É quando você passa um número de uma igualdade para outra. Aqui a gente não está passando número de uma igualdade para outra. A gente está só no mesmo lado, está só invertendo, trocando a ordem de um mesmo lado da igualdade. Ficou melhor? Ficou. Agora eu tenho outra dúvida. Uhum. Porque às vezes uma coisa puxa a outra. Dá para fazer comutatividade em uma equação? Dá sim, tá? As duas estão ficando mais avançadas, né? Conforme eu vou respondendo. Então, dá sim, eu posso pegar essa equação x² mais x mais 1, é uma equação. Aí eu posso fazer a comutatividade tanto do produto quanto... Vou fazer do produto aqui, né, para dar uma complicada. E depois você pode pegar uma outra equação x ao cubo menos x², por exemplo. E aí, essa equação vai ser igual a você fazer a comutatividade no seguinte, assim, trocar a ordem disso aqui. Então, você pode escrever, vai ser a mesma coisa que x ao cubo menos x² vezes, não preciso fazer esse pontinho, mas está multiplicando, x² mais x mais 1. É uma comutatividade do produto, da multiplicação. Quer dizer, essa igualdade aqui, ó, essa igualdade que eu fiz é a comutatividade do produto. Daí, perfeito. Aí, Alice levantou a mão também. Surgindo dúvidas, pode continuar perguntando. Professor, no caso do resultado ser -1, tem uma coisa que a gente fazia no ensino médio que era, tipo, multiplicar pelo 1. Não pode fazer nesse caso aí, não? Ah, x menos 1, né? Esse aqui. Não, Então, tipo, se der um resultado negativo, né?
No caso, a gente não pode multiplicar pelo 1, porque tem Pode. uma coisa assim. Pode, deve. Por exemplo, se tiver esse resultado menos... Deixa eu facilitar um pouco mais. Se tiver um resultado assim, menos x igual a 1, você deve sim multiplicar por menos 1, só lembrando que você vai multiplicar... Quando eu falo multiplicar, você vai multiplicar esse carinha e esse carinha, tá? Professor, Então, no caso, pode usar isso na comutatividade e na associatividade? Ou não? Ah, tá. Peraí. No caso, o senhor já desce com o resultado, né? Aí, se, tipo, tivesse negativo, poderia usar ou não? Você fala... Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha. Multipliquei por menos 1 os dois, então ficou menos vezes menos x, que dá mais x, que você pode escrever como x, e o 1, que é mais 1, vezes... Então, aqui tem o mais vezes menos, dá menos, que continua o menos. Então, dessa equação veio para essa. Agora, pode perguntar de novo? Porque eu entendi parcialmente. Não, tipo assim, se no caso tem comutatividade e associatividade com resultados negativos. E se a gente pode multiplicar pelo menos 1 ou não, ou tem que deixar do jeito que tá. Não, porque assim, esse negócio de multiplicar é mais quando você tem uma igualdade, tá? Então, assim, quando você tem uma variável de um lado e um número, um resultado, até uma letra do outro lado da igualdade. Aqui eu fiz um exemplo simples com variável e número. Então, a multiplicação, quando você quer pegar o sinal negativo, que está multiplicando a variável, e passar para o outro lado, ou seja, você quer que ele fique positivo, né? Porque você não vai querer falar que menos x é igual a 1. Você quer saber quanto que vale x, não menos x, por questão de convenção só. Então, essa multiplicação é quando tem o sinal de igualdade, que você quer tirar, você quer fazer o menos x virar mais x. Então, isso é a multiplicação. Aqui, a gente está fazendo algo que é até anterior a tudo isso. Então, por exemplo, agora respondendo a segunda pergunta, se tem comutatividade de números negativos. Tem sim. Porque perceba que aqui eu não estou resolvendo. Quando eu falo de comutatividade, associatividade, tudo bem, alguns exemplos eu até resolvi. Só para mostrar para vocês que a soma é comutativa, que o produto é comutativo. Mas se eu falar assim, aplique a propriedade. Se você ler um exemplo assim, fala assim, aplique a propriedade da comutatividade do produto nesse exemplo, em tese, você não precisa resolver, porque está falando só para aplicar a comutatividade. Então, seria para falar que menos 2 vezes menos 3 é igual a menos 3 vezes menos 2. Só isso, assim, essa igualdade que é igual a essa, né? Porque você é por causa da propriedade da comutatividade do produto. Você está comutando, trocando de lugar. Comutar é trocar de lugar. Só isso. Então, você vai trocar de lugar na soma e no produto. Professor, mas no caso aí tem parênteses. Entra como associatividade ou não? Então, aqui não entra. Excelente, vocês estão fazendo excelentes perguntas. Então, não entra porque esse parênteses só tem um elemento lá dentro, entendeu? Agora, quer ver? Deixa eu dar. Você deu uma ideia que eu vou dar um outro exemplo aqui. Professor, assim, se eu não trocar nada na equação e só mudar os parênteses de lugar, é associatividade, no caso. Isso, exatamente. Que seria esse exemplo que eu estou passando aqui, ó. Só trocou. Agora, tem como... Então, aqui é associatividade da adição. Só isso. Tá? E depois eu vou fazer um exemplo que eu faça duas coisas ao mesmo tempo para mostrar que foram feitas duas coisas. Davi? Professor, boa noite. No caso, se esse parêntese da direita, depois da igualdade, se ele for somente um parêntese grande, com todos os elementos, seria associatividade? Isso. Exato, isso, perfeito. Então, você está dizendo assim, continuando esse exemplo aqui... Sim, A mais B entre parênteses. Isso, exatamente. Isso, exato. Você continua usando a propriedade da associatividade da soma,
Porque aqui, quando você coloca o parênteses em tudo, é o mesmo que você, como se você não estivesse colocando parênteses em nada. Tá? Porque o que esse parênteses está falando? Some primeiro o que está dentro, mas tudo está aqui dentro, né? Então, é o mesmo que não colocar nada. Independente se os elementos aqui dentro são associativos ou não. Você pode fazer essa igualdade. Agora, da igualdade para cima para a igualdade de baixo, você só pode fazer porque a soma é associativa. Então, sim, se você igualar esse aqui com o de baixo ou esse aqui com o de baixo, quando eu falo de baixo, pode ser esse ou esse. Você está querendo dizer que tanto faz a ordem que você associa a soma, entendeu? Então, você fala tanto faz. Se tanto faz, é porque essa operação, que é a adição, ela é associativa. Você pode associar de formas diferentes. Porque tanto faz, né? Você está somando 1 mais 2 mais 3. Tanto faz se você começa somando 1 mais 2, ou 1 mais 3, ou 2 mais 3, e depois com 1. A ordem comuta, associa. A soma é associativa e comutativa, tanto no produto quanto na soma. Então, agora, quer ver? Deixa eu fazer um outro, ver se eu acho. Pode falar, Eric. Um exemplo que ele faça as duas Assim, coisas. professor, se eu colocar uma questão como associativa, ela não pode ser comutativa ou ela pode ser os dois? Pode ser os dois. Uhum. A soma, a adição, é tanto associativa quanto comutativa. E agora, eu estou querendo até, quer ver, dar um exemplo de que você usa as duas coisas. Aqui, lembrei. Ó, você coloca os... Estou colocando letra, tá? Tanto faz número, letra, a gente está vendo só a propriedade em si. Olha só, como aqui então aqui você tem duas operações, ó. Tem essa aqui e tem o produto que está escondidinho aqui, que eu vou pôr só para poder pintar de amarela. Olha só, se eu escrever isso aqui, agora, pronto, e pedir para você me falar, vou separar um pouquinho porque são coisas diferentes, para me falar quais propriedades tem aqui nessa igualdade. O que você me fala? Distributiva, associativa e comutativa. A distributiva não. Por que você falou distributiva? Eu não distribuí. Distributiva é quando você faz isso aqui. Não, mas aí olhando para a equação, a primeira coisa que vem na mente da gente é vamos distribuir. É isso, mas não é isso, entendi. A sua estratégia é fazer isso, mas não foi feita distributiva aqui. Mas você está certo, quer ver? Ó, os outros dois que você falou tá certo. Nota 6,7, né? Você acertou 2/3. Ah, obrigado. Mas meio ponto dá para passar já. Então, aonde que está essa operação aqui, ó, em verde, é a operação da... Fala para mim, vocês, né? Para eu não ficar só falando, para vocês tentarem também. Aqui são duas propriedades. Essa que eu coloquei em verde, qual é o nome dela? Comutativa. Comutar. Trocar. Isso, trocar, comutar. Então, é comutatividade da comutatividade. Porque só comutatividade não diz muita coisa, entendeu? Você está falando, trocou de lugar. Claro que aqui fica claro, mas em termos de escrever, você tem que falar. Comutatividade da... Adição. Isso, da adição. Isso. Isso. Qual a outra propriedade que foi feita aqui também, que eu vou fazer em laranja? Associatividade do produto. Quase. Quem que falou? Eu. Seria a associatividade da multiplicação? Do produto e multiplicação Então, seria a mesma coisa. A Né? propriedade associativa da multiplicação. Então, não, exato. Vocês falam a mesma coisa. O do produto, vocês acertaram, mas não é associatividade. É comutatividade também. Porque foi trocada a ordem do produto, né? Eu estava multiplicando o parênteses vezes o C, e depois você trocou o C com o parênteses. Então, é comutatividade da adição e comutatividade do produto. Entendi. Professor, então quer dizer que se, por exemplo, depois da igualdade,
o C tivesse dentro do parêntese e o B fora, aí sim seria a associatividade do produto, né? Ou se fosse o contrário, no caso. Se o C estivesse Ah, tá. dentro e o B estivesse fora. Não, é porque, então, aí acontece aquela coisa. Não, toma cuidado, porque você não pode trocar o C pelo B, que você altera o resultado. Dependendo dos valores, você altera o resultado, né? Então, você não pode trocar tá. assim. Porque tem a multiplicação. Ah, tá. Pois Porque... não entendi. Mas o que você está querendo saber é mais ou menos assim, ó. A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Então, perceba aqui Isso. que o parênteses, agora sim, você mexeu só no parênteses. Então, essa propriedade é a associatividade Do que você produto. associou do produto. No caso, houve a troca de associações. Tipo isso. Ou a mudança. Isso. Exatamente. Você... Exatamente. Você mexeu no parênteses. Agora, você pode... Assim, era isso que eu acho que eu quis dizer quando eu respondi pelo WhatsApp, que pode ter mais de uma propriedade sendo aplicada ao mesmo tempo, numa mesma igualdade. Nessa mesma igualdade aqui tem duas. E poderia ser associatividade, comutatividade também. Basta criar um exemplo, né? Então, a coisa mais importante de entender é o significado, 7 e 8. Depois, acaba que você vai aprendendo a aplicar, né? Então, esse material está escrito na forma de um algoritmo de resolução, que dá um pouquinho de teoria, faz alguns exemplos resolvidos e depois pede para vocês fazerem os outros. Então, só tomar cuidado que, às vezes, quer ver? Deixa eu ver como que está pedindo aqui. Aqui, eu acho que por enquanto não pediu nada, mas... É porque, então, é aquilo que eu estou falando, às vezes é só para você fazer a associação ou comutatividade. Não necessariamente para resolver, Professor, né? quando a gente fecha a atividade, aparece só 100%? Aparece assim, ó. Não necessariamente com essa cor, mas aparece parabéns, caixa alta aqui. Desse jeito aqui, ó. Talvez com 2 exclamações, que eu gosto de colocar 2, mas não tenho certeza. Então, vai aparecer um parabéns. Você acertou 100%. Você chegou a ver o parabéns, não? Não. Segue mais tentativas, mais para conta. Quem aqui já viu o parabéns sem ser esse? Não vale esse parabéns que eu escrevi aqui, não. Quem já viu o parabéns na atividade? Professor, o máximo que eu cheguei foi de 80 para 90. Ah, de 80 para 90. Certo. Eu cheguei de 90 para 100. Só que aí Tá. eu fico caroço no angu aqui. Com o que tá errado? Interessante. Acho que quanto mais próximo você chega do 100%, mais desafiador né? Porque você sabe que é uma coisa bem sutil que está ali, que você está não marcando ou marcando errado. Pode ser essas duas coisas. Você pode ter marcado uma errada, marcou todas as certas, isso de todas as questões, tá? Que tem na atividade. Você pode ter marcado todas as corretas, você pode estar marcando uma a mais que está errado, tá? Ou você pode ter marcado todas as corretas e uma errada só. Então, assim, você marcou todas as corretas, enfim, deu para entender, né? Mas vamos perguntando, então, para ver, ó, Professor, Uhum. eu perguntei um negócio para o senhor sobre dízima periódica. Ah, tá, lembro. Uhum. E aí o senhor disse do negócio de ter zeros infinitos depois. Uhum. Não, infinitos zeros, né? Isso aí, infinitos zeros, desculpa. Isso. Tem como dar uma explicação para isso aí, que eu tentei pesquisar e não deu muito certo, não.
Não, é porque isso aqui é simples, ó. O 0,2, o que é o 0,2? É que a gente não fica escrevendo, mas o 0,2 é igual a 0,20, que é igual a 0,200, que é igual a 0,2000. Então, o que eu quis dizer é que você pode escrever assim, para representar que tem infinitos zeros, ó. Você pode... Até não precisa nem escrever tudo isso. Se você escrever assim, já quer dizer que o zero está se repetindo. Então, aqui dentro, ó, tem infinitos zeros. É isso que eu quis dizer naquele infinitos zeros. Muito obrigado, eu pensei que era algo mais complexo. Porque quando a gente chega nessa questão aí de coisas milimétricas, começa a ficar meio parado. Não, quando você vai para o infinito ou você vai para o infinitesimal, o infinitesimal é o infinitamente pequeno. No período que vem ou no outro, quando vocês fizerem cálculo 1, vocês vão ver o que é o infinitesimal. O infinitesimal é o infinitamente pequeno, ele vai ficando tão pequeno quanto você queira. E aí tem a ideia de um objeto matemático chamado limite, quando epsilon tende a zero, alguma coisa assim. E também quando você vai para a física, na física quântica, pro muito pequeno, para o mundo ultramicroscópico, a coisa fica louca, fica assim, com muita turbulência. É um negócio bem legal de estudar, assim, bem Professor, dá uma dinâmico. palhinha de física quântica aí para animar o coração aqui, que pegando umas aulas de ética aí, a gente esquece até que tá fazendo física. Você está fazendo física, né? Eu entendo, né? Que eu já falo, mas eu já falo um pouco. Ronald. Professor, sobre o mesmo assunto que o Eric estava perguntando. Na época eu estava fazendo junto com o Davi a atividade, né? E a Alice também. E a gente fazia os cálculos na calculadora, no caso da questão sobre as frações, né? E de dízimas. E algumas vezes dava resultados diferentes. Eu pensei que seria por causa da calculadora, né? Mas isso implica que talvez a opção esteja errada por conta... Você chegar a uma conclusão, digamos. Você lembra do que você fez para chegar em números diferentes? Na verdade, pode falar, Davi. Se não me engano, foi 12... Essa mesmo, 12 sobre 99. Isso, acho que foi essa. E aí, eu acho que a minha deu certinho 12, né? 0,12, e a do Davi ficou um a mais, se não me engano. Tá, tudo bem, entendi. É assim, ó. Professor, Uhum. foi 12 por 99, né? Aí deu, tipo, 4 pares de 12 e um número 1 no final. Não, tudo bem. Isso, perfeito. Excelente questão. É porque a dízima periódica, então, esse número aqui, a gente representa ele assim, ó. 0,12 e um traço em cima. Que aí você fala assim, porque para você saber quem que está repetindo, né? Porque se você fizesse assim, ó, 0,12 e colocasse 3 pontinhos, tecnicamente, você está querendo dizer que é o 2 que está se repetindo, entendeu? Então, Então, assim, a notação se você... se não ficar claro qual que é o que está repetindo, poderia causar ambiguidade. É o 2 que está repetindo, é só o 2, tá? Então, para resolver esse tipo de coisa, você coloca a barrinha em cima. Então, o que acontece, né? Vou dar 2 exemplos aqui, ó. O de cima e o de baixo. Ó, o que aconteceu? A calculadora do Ronald, eu sei que foi mais números, mas eu estou colocando só para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A calculadora do Ronald está com uma precisão de 6 casas após a vírgula. Por isso que ele parou aqui. A precisão da calculadora do Davi, ele está com 7. Tem uma precisão de 7 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que ele apareceu 1 a mais. Mas porque depois do 2 vem 1, depois do 1 vem o 2. Então, poderia ter aparecido vários pares, vários 12 aqui, e parado por aí, ou então, se tivesse precisão para mais uma casa, seria 1, entendeu? Ou, se a sua calculadora tivesse para mais uma, então não ia parar no 1, ia parar no 2. É só isso. Perfeito, respondeu.
Tá. É interessante esse experimento que vocês fizeram e compararam um com o outro, né? E falou, pô, mas aqui é o mesmo número esse? É porque a calculadora é finita, tá? Então ela põe, eu acho que ela nem mostra esses 3 pontinhos. Então fica parecendo que para aqui, mas não para. Sendo dízima periódica, você repete, tem infinitos 12 depois da vírgula. Certo. Então, aqui tem soma com números negativos. Bom, vocês que gostariam então de perguntar mais alguma coisa sobre esse material, sobre outro material, ou sobre, também se quiser fazer uma dúvida específica sobre alguma atividade, eu vou e dou uma, eu não faço aquela atividade, mas eu faço uma modificada que possa, talvez, ajudar. E só uma outra coisa, isso aqui é muito importante, o produto de sinais. Sinais iguais, o produto dá mais. Sinais diferentes, o produto dá menos. Então, mais vezes mais, que normalmente se fala mais com mais, né? Mais com mais está querendo dizer mais vezes mais. Então, mais com mais dá mais, menos menos mais, mais menos menos e menos mais menos. É que fica fácil de gravar, sinais iguais positivo, sinais diferentes dá negativo, tá? Então pode falar quem quiser perguntar. Eu Tiver sou dúvida. a última aqui, Não, pelo menos tudo na minha bem. parte. Eu só quero saber essa. É assim, se eu tenho um menos na associatividade lá, só que ele não influencia no resultado. Mas, tipo, não troquei nada, no caso. Mas o menos não influencia no resultado. Ele ainda é associatividade ou não? Então, você precisaria me dar um exemplo mais específico, Pera aí, porque. Aham, vou pegar aqui. tá. Deixa eu só procurar. Tipo, abre parênteses, 3 mais 4 menos 1 é Tá, abre igual parênteses. 3 mais 4. 3 mais 4 menos 1. A menos 1 assim, você fala ou multiplica por menos 1? Menos 1. Tá. Aí é igual a 4, abre parênteses. No caso, tem um mais depois do 4 aí que eu esqueci de falar. Tem. Senão você vai. Mais, Isso, tem um mais. abre parênteses. No caso. Pera. Na Uhum. verdade é o 3, que é o A. 3 no lugar do 4. Troca bi, só nessa última aí. Tudo Isso. bem. Menos 1. Não, mas aí é só menos 1, assim? Não, o 4, aí menos 1. Sim. O 4 menos 1. Isso, perfeito. Então, o que você Tipo, fez? o 4 não vai ser influenciado, não vai. É meio que isso que eu É, quero saber. o 4 já está positivo aqui, ó. Porque você tem que olhar o sinal sempre está à esquerda do número. O sinal do número 3 está à esquerda, mas não tem nada aqui. Quando não tem nada, porque é o mais. Então, por exemplo, o sinal Não, assim, eu entendi. Eu quero Uhum. saber porque, tipo, a equação não vai ser influenciada em nada. Não trocou número nenhum de ordem. O valor ainda é o mesmo, Tá. só que mudou que tem parênteses. Isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Porque quando você não coloca parênteses, você já está querendo dizer que a ordem não importa, né? Assim, não tem problema se não tivesse parênteses, mas deixa eu colocar o parênteses só para enfatizar que se você fizer... Agora deixa eu fazer a conta para poder provar, né, que dá o mesmo resultado. Por exemplo, 3 mais 4 é 7. Menos 1, 6. Agora, 4 menos 1, 3. Mais 3, 6. Então não mudou nada. Você perceba que o lado esquerdo eu associei primeiro 3 e o 4 com a soma. A parte da direita eu associei primeiro a soma do 4 com o menos 1. Porque, o que eu falei soma? Não é subtração? É subtração, mas uma subtração é uma soma com um número negativo. 4 menos 1 é 4 mais menos 1. É que você não vai, é que a gente não fica escrevendo 4 mais menos 1, mas no fundo está somando com um número negativo. E
Então, isso é associar também, mesmo tendo um número negativo. É isso, essa parte que eu fiz aqui é associativa, a propriedade associativa. Você usou a propriedade associativa da soma aqui. Exatamente, associar, porque você associou dois números, dois primeiros números, e depois associou os dois últimos números. Você mudou o agrupamento, entendeu? Atividade do agrupamento, você mudou o grupo. Primeiro eram com dois elementos, dois primeiros, a outra associação era com os dois últimos. É associatividade, sem mudar a ordem de nada. Você não mudou a ordem, nada. Agora, muito obrigado, professor. Eu falei isso falando das monitoras, ela disse que ainda não ia ver, porque não mudou nada de lugar, só o parênteses. Aí eu meio fiquei balançado. Tá bom. A monitora ficou um pouco na dúvida quanto a isso, né? Sim, sim. Eu vou... É bom que eu vou puxar a orelha, eu tô brincando. Eu vou só falar com ela. Não, desculpa. Tô aqui, mas não tô dedurando ninguém, não. Não, tô brincando. É o seguinte, eu vou falar, mas é importante me falarem quando... Porque às vezes elas podem ficar com vergonha de falar, e só para eu poder cobrá-las de me perguntar dúvida, porque elas não me perguntaram nenhuma dúvida. Deve ter, corrido, tudo, tá corrido, mas é importante, porque é super normal ter dúvida. Aluno tem dúvida, monitor tem dúvida, professor tem dúvida, o professor do professor tem dúvida, quando vai em algumas coisas, né? Então não tem problema nenhum, mesmo que elas tiverem dúvida, mas o importante é que elas tirem a dúvida comigo. Então... Luan. Aí estão te elogiando. Ei, professor. Se as dúvidas sobre esse conteúdo tiver finalizado, lógico, nunca vai finalizar. Se eu puder falar um pouco mais sobre conjunção e intervalo. E assim, dessa parte deu para aprender bastante, né? Do outro, realmente ficou um pouco difícil. Tá bom. A parte que você achou mais difícil é a parte de união de conjuntos. Acho que mais para intervalos, porque intervalos, assim, né? Dá para, dependendo da questão, eu consigo diferenciar, né? Seria a união. Aí isso aqui teve algumas questões que eu falei, não dá. Sim. Deixa eu ver só uma coisa aqui, por exemplo. Essa parte seria a V2. Eu posso pegar alguma questão aqui da V2? Tem alguma questão específica da V2 que você gostaria que eu explicasse, ou eu posso escolher aqui? De difícil, acho que é a primeira, e de questão mesmo de atenção, eu acho que a 3. Não, é porque é aleatório, então essa primeira aí era melhor. Deixa eu ver aqui. É porque eu tô vendo as questões, mas eu tô compartilhando do computador, então... acho que teu fone deve estar dando alguma interferência aí. É verdade. Se puder colocar no mudo aí, ele tá dando uma interferência. Deixa eu fazer uma desigualdade. Quer que eu comece pelo mais fácil ou pelo mais difícil? Acho que mais fácil é melhor. Tá ok. Quando você tiver por exemplo, um caso assim, 2 menos y, que é menor ou igual a 5, tá? E você precisar isolar o y, o objetivo é isolar o y aqui dessa desigualdade. Então, o que você vai fazer? Você vai operar como se fosse uma igualdade. O que é a desigualdade? É esse sinal de menor ou igual. Tudo que está ao lado esquerdo é menor ou igual a 5. A variável aqui é o y. Então, o y é a variável. O objetivo da matemática é muito simples.
o objetivo, né? Não estou falando que operar é simples, mas o objetivo é isolar a variável. Então, lembra desse mandamento? Deixa eu dar mais espaço que eu quero enfatizar. Ó, esse mandamento, esse objetivo aqui, ó, lembre-se desse mandamento. Isolar a variável. Isolar a variável. Pronto. Isolar a variável é o objetivo da matemática. Então, você vai fazer assim, bom, isolar a variável. Aqui, agora no sinal 2, vamos passar esse 2 que está somando, né, porque tem um mais aqui escondido, então ele está somando. Você vai passar ele para o lado de cá. Então, eu vou fazer só uma passagem por vez, tá? Então, eu vou, para poder perceber o passo a passo. Então, o 2 foi para o lado direito. Quem que vai sobrar do lado esquerdo? O menos y, o menor igual, 5, que já tinha, e o mais 2 que passou para a direita, passou como menos 2. Então, ficou menos y, menor igual, 5 menos 2, 3. Daí, você vai fazer uma outra operação agora, que é multiplicar pelo menos 1. Eu já vou olhar o chat direitinho aí. Quando você... Agora acontece uma coisa bem diferente. Professor, Uhum. aí no caso multiplica por menos 1 porque a variável não pode ser negativa, né? Exato, para não deixar a variável negativa. Ela pode ser negativa, mas é que para não deixar ela negativa, por questão de convenção, Ok. a Marcela está falando para não olhar o chat. Eu duro que do Google Meet não dá para apagar, né? Não é que no WhatsApp que você escreveu, eu apaguei aqui no Google Meet. Escreveu. Ó, é o seguinte. Lembra que o sinal negativo aqui para desigualdade, porque quando é igualdade, você não acontece isso, não tem esse problema. Quando é igualdade, quando é desigualdade, acontece com multiplicação, sempre vai acontecer isso com a multiplicação com o número negativo. Ela vai operar em 3 coisas. Então, nesse número, o menos y vira y, o menor igual inverte, porque o sinal negativo inverte o sinal da desigualdade, então fica maior igual, e o 3 fica menos 3. Então, essa é a resposta final. Assim, essa é uma das formas de se escrever, tá? Eu estou falando isso Professor. porque tem uma questão na AV2 que é bem parecida com essa, certo? Professor, Uhum. no caso, se tivesse uma alternativa menos y menor ou igual a 3, eu poderia marcar ela, certo? Se tivesse como? Se tivesse uma alternativa para marcar a resposta, no caso. O menos y menor ou igual a 3 estava certo. Sim, claro, isso, exatamente. Sem precisar multiplicar por menos 1. Como é múltipla a resposta, Ok. pode ser que vá ter um tipo desse aqui, né? Para você saber o que está fazendo. Isso, exatamente. Alice? Professor, eu não entendi o porquê o 3 ficou negativo. O senhor pode repetir? Posso. Só o 3 que você não entendeu? Tipo assim, eu entendi a lógica aí, só que quando o senhor multiplicou pelo menos 1, eu não entendi o porquê. Tá bom. Não, tudo bem. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um passo a mais. Aqui a gente tem o menos y, que eu estou multiplicando por menos. Porque multiplicar por menos 1 é mesmo... Eu não preciso colocar o 1 aqui, porque o 1 não altera, então basta eu colocar o menos. Daí, agora o sinal não tem como eu colocar aqui nessa operação, então eu vou já alterar ele como ele deve ficar, que é maior ou igual. E aí eu vou pegar esse menos 1 e multiplicar por 3. Aqui também, né? Não sei se... Mas não precisa pôr esse 1, tá? Não estou querendo evitar pôr esse 1, porque não precisa para a gente poder trabalhar só com os sinais aqui, tá? Então, Alice, me fala se essa linha que eu escrevi, ó, o menos 1 multiplicou o menos aqui, então ficou menos que está multiplicando esse menos. Eu não fiz a conta ainda, só coloquei o menos 1. Eu distribuí o menos aqui. O menor igual virou maior igual, porque o menos altera o sentido da desigualdade. E aqui ficou menos 1 vezes 3. Fala para mim se essa linha está ok para você
Alice? Agora eu entendi. No caso, o do sinal alterou por causa do -1 negativo, né? Isso, exatamente, Aí agora foi só isso que eu fiz, ó. Aqui eu ainda mantive então menos com menos dá mais, y mantém, maior ou igual mantém, porque você já operou o -1 aqui, você não vai operar de novo, você já operou. Você vai fazer agora só as contas a partir desse aqui. O menos continua e 1 vezes 3 dá 3. Aí por isso que o sinal, por isso que dá essa parte. Então, perfeito. Por isso que assim, é muito importante se vocês perguntarem, tá? Porque a união faz a força e faz açúcar também. Eu não sei se aqui tem o açúcar união, né? Ou se nem sei se existe mais, ou se é só da década de 80. É uma piadinha do espanta, professor. Ah, é? Essa daqui eu já entendi, professor. Ao menos desse cálculo aqui. Isso, então, mas por isso que é muito importante, viu, Alice? Continua perguntando, os demais também. O pedido da Marcela está se consolidando, que eu não vi o chat ainda, e quanto mais vocês escrevem, mais fica difícil de ver os anteriores, né? Mas eu peguei algumas coisas que o pessoal estava falando que estava boiando, né? Pois é, então, a Jaqueline escreveu aqui, ó, o problema é que muitos não se lembram da matemática, isso, por isso que é bom ver os vídeos. Quem tiver nessa situação, tem que ver os vídeos, porque se não vir os vídeos, aí fica... Aí não dá para lembrar, ou para aprender, né, caso não tenha visto antes. Mas... Então, eu gostaria muito de dar aula para vocês, assim, em mais disciplinas. Normalmente eu tenho pego Fundamento da Matemática e Estágio 4. Eu estou tentando fugir do Estágio 4, mas está meio difícil. Eu queria só variar, não que eu não goste, mas é porque já faz muito tempo que eu estou no Estágio 4, eu queria só variar um pouco. Mas é possível, com certeza, eu vou dar aula para vocês que faz física, né? Porque eu tenho mais disciplinas da física. Davi levantou a mão. Professor, o senhor pode fazer outro exemplo igual esse daí, só que com multiplicação. Por exemplo, 2x maior ou igual a 5. Ah, tá. Mais ou menos. Sim. Vou fazer assim, 2 sobre 3 x menos 1 maior ou igual a 0. Então, vê, só toma, o que confunde muito. Isso que eu expliquei aqui é multiplicação de número negativo. Isso que tem aqui é uma subtração. Então, a subtração, quando ela passa do outro lado da igualdade ou da desigualdade, ela passa como soma. Mas aí você fala, quer ver? Então, como é que fica aqui? Fica 2, então, vou passar o -1 para a direita. 2/3 de x, aqui na direita vai estar 0, e a subtração vira soma. Minha pergunta é, que sinal que eu ponho aqui? Eu creio que continua o mesmo, porque só mudou o x de lugar. O 1, perdão. Isso, exatamente. Então não, cuidado para não confundir. Uma coisa é você passar uma subtração que vira soma, não altera o sinal. O que altera o sinal é quando você precisa multiplicar por -1, tá? Então, assim, entendeu isso? Vai acertar uma ou duas questões da AV2. Alguns itens. Ou se, no caso, toda a equação for trocada de lugar, né? O 2/3 de x for para a direita. Não, 2/3 de x menos 1 for para a direita e o 0 for para a esquerda. E aí inverteria isso. Claro, aí você poderia escrever diferente, né? Você poderia... entendi. Uhum. Que nem o que o David está falando é o seguinte, ó. Deixa eu só simplificar o que ele está falando para não entrar nessas complicações. O que ele está falando é assim, que se você escreve A menor que B, você pode começar pelo B, só que o B agora é maior que A, tá? É isso que ele está falando, basicamente. Isso. Só pra... Exato. Aí, no caso, respondendo esse 2/3 de x, ficaria como? Então, ficaria 2/3 de x maior ou igual a 1. Agora, tudo assim,
objetivo, ó, lembra do mandamento. Então, esse é o segundo mandamento da matemática. Tem, não sei, eu não sei quantos tem, porque a gente vai criando. Mas o primeiro mandamento é jamais dividirás por zero, aí você vai pôr a vírgula, exceto dos números transfinidos. O conjunto dos números transfinidos. O segundo mandamento é, apareceu variável numa equação, o objetivo vai ser isolar a variável. Então, com esse objetivo em mente, ó, isolar a variável, então veja bem, o que está atrapalhando aqui? Eu vou fazer um passo por vez, tá? Deixa eu só colocar esse aqui. Ó, vou fazer um passo por vez. Quem que está atrapalhando primeiro aqui? Vamos começar o que está embaixo, o 3. O 3 está dividindo. Então, para ser formal, vou só explicar de outro jeito, porque quando a gente fala passar para lá, passar para cá, mas formalmente o que você está fazendo é multiplicando por 3 dos dois lados. Só dessa vez eu vou fazer formal assim, tá? Mas os outros eu já vou fazer passou para lá, passou para cá. Mas só para pelo menos uma vez vocês virem o que é o formal. O formal é que você está multiplicando por 3. Ó, você está multiplicando por 3 aqui e está multiplicando por 3, o que você já tinha. Ó, essa parte, ó, só que deixa eu tirar só esse amarelo aqui, para não confundir. Pode falar. Uhum. No caso, 3 vai ser sempre ou porque o denominador é 3? É porque o denominador é 3. Ah, tá. Okay. Isso. Aqui, o que a regra que é sempre é assim, você vai multiplicar pelo número que está dividindo, que está atrapalhando, né? Por exemplo, aqui é o 3 que está dividindo. Então, o 3 está atrapalhando. Você vai multiplicar por 3. Essa regra é fixa. Agora muda o número. Professor, desculpe interromper. Imagina. Só para não perder o raciocínio. No caso, esse outro 3 aqui que está multiplicando com 2, é esse mesmo 3 que está embaixo, né? O que está... Isso. Porque eu esqueci o nome. No caso, é o mesmo 3, né? Só que aí, como que ele vai passar para lá multiplicando se ele tinha que dividir, não era... Então, não, aí que tá, quer ver? Então, é porque tem dois caminhos. Um que divide? Não, é porque é o seguinte, ó, às vezes quando a gente é muito formal, corre o risco de confundir. Eu não queria correr esse risco, mas eu sou teimoso, sempre, toda a turma. Mas pelo menos uma vez é bom fazer o formal, por exemplo. O formal multipliquei por 3, então eu escrevi o que eu já tinha. Ó, esse 3 é esse 3. Então, tudo isso aqui que eu já tinha, esse quadrado aqui, ó, que não é quadrado, né, essa região, é o que eu já tinha aqui. Então, eu só passei e multipliquei por 3. Por quê? Porque aí você vai ver que vai cancelar esse 3 com esse 3. Vai ficar só 2x maior ou igual a 3. Agora, veja que se você pegar esse 3 e passar para lá, já dá direto. Então, é claro que no dia a dia, você vai vir daqui para cá, você não precisa passar por esse passo intermediário. Esse passo intermediário, eu só estou explicando uma vez para saber que não é mágica que você está fazendo. Você está fazendo multiplicação, você está fazendo matemática, que é multiplicação. Mas quando você vem desse passo, que está dividindo e passa multiplicando, é como se eu tivesse assim, o Mr. M, né? Eu faço a mágica, mas mostro o truque. Então, o truque, a mágica é você vir daqui e chegar aqui. O truque é porque foi feito isso. Pode falar, Alice. No caso, professor, o senhor pegou esse 3 aí, colocou em cima, só que o senhor não multiplicou ele pelo 2, né? O senhor só cancelou com o 3 de baixo. E por que cancelou e não poderia ter multiplicado, não? Poderia, mas aí, ó, por exemplo, ó, deixa eu ver, 3, ó. Se eu tiver 3 vezes 2 que divide 3, se eu multiplicar primeiro, vai dar 6 que divide 3. Aí depois você fala, eu vou dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo. 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1, dá a mesma coisa. Só que, veja, opa, peraí. Tá certo, né? Então, veja, só que é muito mais fácil eu dividir 3 por 3 e já colocar o resultado. Professor,
Isso, no lugar do 1 seria o 2. Isso, eu tô vendo que tem uma coisa esquisita aqui. Ó, então assim, viu, Alice, nas entrelinhas ali, o que está acontecendo. Então, você poderia fazer, mas assim, você vai fazer uma conta para depois ter que fazer outra. Então, não é bom isso, é bom ganhar tempo. Então, se você tem 3 em cima e 3 embaixo, já cancela, porque 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse 1 vezes 2 não vai atrapalhar. Então, é importantíssimo, senão vocês fazem conta a mais e perdem velocidade na hora de resolver uma questão. Tem Professor, uma. só queria agradecer aí por estar mostrando esse bagulho formal aí, porque, desculpa falar bagulho, é porque eu tô acostumado com gíria. Mas, porque assim, eu estudei em escola pública e alguns conteúdos a gente teve que pegar mais depressa. Alguns o professor quebrou, assim, informalidades, fazendo com que tivesse um entendimento melhor. E nesse caso aí a gente já cortava direto, só passava para o outro lado. E aí ficava como essa mágica da multiplicação. Mas, graças ao Certo. Senhor aí, eu entendi. Você está dizendo esse truque aqui, né? Uhum, esse truque Perfeito, aí. perfeito. Obrigado por Então, ser o Mr. M. tá, não, obrigado pelo seu feedback também, porque eu sempre faço isso, eu insisto, por mais assim que eu falo, eu sei que vai dar mais trabalho entender às vezes esse truque aqui, porque vai confundir com a mágica, né? Vamos chamar isso aqui é a mágica, isso aqui é o truque. Vai confundir com a mágica, que é vir diretão. Claro, no dia a dia, vem diretão para ganhar tempo, mas saiba o que está em jogo. Então, legal você ter falado isso. Daí, eu não sei se ele duas mãos levantadas da primeira. Tá. Então ele segue uma ordem aqui. Eu acho que a Alice, então, levantou a mão primeiro. Professor, desculpa. Não, pode perguntar, Davi, depois eu pergunto. Imagina, Alice, não precisa pedir desculpa, não. É uma coisa boa que você está Só fazendo. outra dúvida que eu tenho aqui, que eu fiquei um pouco confusa. No caso, para trocar o sinal aí, que é de maior que ou menor que, só vai trocar se tiver uma multiplicação. Por número negativo. Uma multiplicação por Mas fora menos 1. isso, não muda. Não muda, não. Se você estiver multiplicando por um número positivo, não vai mudar o sinal. Aí muda só os dois números aqui. Os dois. E uma última pergunta a respeito disso daí. No caso, esse 3 que o senhor colocou aí no final, é esse 3 de baixo que estava dividindo, no caso, ele aqui, né? Que o senhor cancelou, só que aí, quando tem esse negócio aqui da fração, tem que fazer por todos os termos, né? Se eu não estiver enganado. Aí o senhor colocou aqui que vai multiplicar com o 1 vezes o 3, que vai dar 3, né? É isso? Porque... deixa eu ver, deixa eu ver se melhora um pouquinho. Eu tô pintando, porque é legal isso que você está perguntando, no sentido de saber, é muito legal isso, tipo assim, esse 3 é por causa desse ou é por causa do outro? Então, por exemplo, esse amarelo aqui, que é o que eu estou multiplicando, certo? Então, é o que vai multiplicar. Deixa eu colocar uma setinha. Esse carinha é o que vai... Peraí, que tá muito grosso aqui, né? Esse é o que vai vir para cá e para cá. Então, só que... então, o amarelo, ele lembra, então ele está vindo para os dois. Então, é esse aqui. Tanto faz ele vir antes ou depois, porque comuta, né, a multiplicação. Eu pus sem querer, eu pus depois aqui. E esse aqui eu pus antes. Então, esse 3 veio para cá e para cá. Aí, quando você multiplica pelo mesmo número dois lados, não altera a desigualdade nem a igualdade. Então, você pode fazer isso. Contanto que os números sejam iguais, né? Agora, à medida que eu cancelei o 3 laranja, é o 3, esse laranja, tá? Esse 3 laranja é esse 3 laranja. Agora, o 3 amarelo cortou com o 3 laranja. Então, é claro que eu fiquei com esse 3 amarelo. Agora, se você fizesse o passo direto, seria o 3 laranja. Mas claro que eu estou falando 3 laranja, o que é igual a 3 amarelo, né? Eu estou falando cor por causa de você saber. Não sei se ajudou essa explicação. Eu entendi, se era isso. professor. É porque eu fiquei confusa no final, pensei, de onde é que saiu esse 3? Porque lá em cima não tem 3, né? Só tem o 0 mais 1 depois. Aí agora eu entendi que esse 3 aí é o da fração de baixo que o senhor fez por todos os termos. Tá. É porque assim, você sabe que é subjetiva a interpretação. Se você vier desse caminho para cá, o 3 é o laranja. Aí você fala, é o 3 laranja mesmo, que tá vindo daqui para cá, beleza. Agora, se você fizer com esse passo, você fala, não, agora é um 3 amarelo, entendeu? Mas 3 é 3, né? Seja... mas beleza. Agora, na prática, pode fazer diretão aqui, daqui para cá, tá? Porque é mais rápido. Mas a origem está aqui. E Davi?
No caso, eu posso fazer igual no ensino médio, só tá multiplicando da esquerda, passa dividindo. Tá somando na esquerda, passa subtraindo, no caso. Isso, pode ser direita ou esquerda. É que normalmente a gente passa da esquerda para a direita, né? Para poder Isso. isolar. Não, pois é, Não. no caso, É. se eu passar para o outro lado, é só eu inverter o sinal, no caso. Se tá multiplicando, passa dividindo. Tá dividindo, passa multiplicando. Posso fazer direto, né? Isso. É a regra geral, a regra boa, é porque eu estou falando assim, às vezes, ó, se você tiver uma variável. Não, aqui eu pus o y, né? Mas. Então põe o 2 aqui. Pode ser um menos aqui. Então, é porque às vezes você vai precisar passar da direita para, por exemplo, a regra que vale é assim, ó, mudou de lado, inverte a operação. Mudou de lado, inverte a operação. Esse é o mandamento número 3. Mudou de lado, inverte a operação. A Maria Eduarda já vai? Não, tá dando boa noite de... Uhum. Ó, mudou de lado, esse é o boa noite de chegada, né? Não é boa noite de saída. Ó, é o seguinte, mudou de lado, inverte a operação. Então, independente se vai direita, esquerda, o menos x vai passar como mais x. Então, vai ficar 2x mais x. E o menos 2 passa, que está subtraindo, passa. O menos 3 já está aqui e passa o mais 2. Então, peraí, então você tem o 2x mais x, que vai dar 3x, e menos 3 mais 2, que dá menos 1. E aí você vai... Aí tem um 3 atrapalhando. Esse 3 está multiplicando. A hora que ele passa para o outro lado, ele passa... Lembra do mandamento número 3. Mudou de lado, inverte a operação. Ele passa para... O 3 multiplicando, passa para o 3 dividindo. Eu vou depois sistematizar esses mandamentos da matemática aí. Eu vou, de repente, colocar no white paper, né? Por enquanto, eu tenho só 3 mandamentos. Mas na hora que tiver 10 mandamentos, por exemplo, ou 12 ou mais, aí eu coloco um white paper. Acho que ficou claro aqui, né, com esse exemplo que o Davi perguntou. Ajudou bastante daí. Tá. Porque é múmia, né? E professor? Na verdade, é porque tem uma questão lá que no lugar de soma ou subtração, ele usa multiplicação de variáveis. Sim. Então, tudo isso que eu falei vale... Bom, aqui a gente acabou mudando de multiplicação para divisão, tá? 3 multiplicando, 3 dividindo. Então, aqui entrou soma, subtração e também multiplicação, divisão. Mesma coisa, inverte a operação. Então, soma vira subtração. Eu posso até complementar aqui, né? Soma vira subtração. E multiplicação vira divisão. Depois desse material, esse PDF, essas notas eu vou passar. Ela tá meio tipo rascunho, né? Quer dizer, são notas de aula, né? Eu vou passar para vocês também. Multiplicação vira divisão. Isso. Porque deixa eu olhar aqui Bom, isso a gente cobriu uma parte da AV2, tá? Da AV2. A AV2, eu tô olhando, a AV2 basicamente é desigualdade. Quer ver? Deixa eu só olhar de novo aqui. E aparece conjuntos também, né? Porque é conjuntos e desigualdades. Como é que eu coloquei o nome aqui? Conjuntos só, mas é isso, conjuntos e desigualdades. Mas não entra intervalo ainda não, intervalo entra na AV3, aqui é só desigualdade mesmo.
Deixa eu ver aqui. Davi? Professor, só recapitulando rapidão. Quando eu multiplico o maior igual por -1, ele inverte também, né? Ele Aquela inverte regra também. aqui, ó. Eu Ok. fiz um exemplo só com o menor igual, mas se fosse só menor, sem o igual, o menor vira maior, o menor igual vira maior igual, o maior vira menor e o maior igual vira menor igual. Então, o Pois é, igual multiplicando por -1 sempre inverte tudo. Multiplicando por -1 sempre inverte tudo. isso. Ok. Aplica nos três, né? Ele Veja que, às vezes, se você precisa multiplicar por -2, é o sinal de negativo que está fazendo mudar isso. Então, vai que você precisa multiplicar por -2, porque tem um 2 embaixo. Claro, você pode fazer sempre em 2 passos. Multiplica por -1 e depois multiplica por 2. Mas caso você faça de uma vez só, também vai inverter por causa do sinal. Não sei se não ficou claro isso que eu farei. É que não quero fazer igualzinho que está na atividade, mas eu posso fazer um exemplo aqui. Deixa eu só ver aqui os mandamentos aqui do Ronald. Então, jamais dividirás por 0, exceto no conjunto dos transfinitos. Começarás a contagem sempre pelo... O interessante é a conjugação do verbo, né? Começarás a contagem sempre pelo 0. Esse já é, Ronald, esse 2 aqui já é polêmico, tá? Não é todo mundo que vai concordar. Não levantar as falsas. Eu vou tirar um print aqui dessa tela que ficou legal. Não levantar. Deixa eu colocar o nome também. Não levantarás falso teorema. Gostei muito aqui, viu? Peraí, cadê? Não cobiçará. Tá ficando... Nossa, tá muito engraçado isso aqui. Não, uma demonstração ali. Não matará as aulas, nunca faça teus deveres ou tarefas a tinta. Ó, esse 6 aqui como é que eu falei a palavra lá? É polêmico também, viu? Porque tem coisa boa fazer a tinta também, tem vantagem. Nunca confie totalmente nas contas aritméticas. Esse 7 é importante também. Muito bom, super criativo. Parabéns, Ronald. Davi? O senhor poderia fazer um exemplo para mim, na página branca, no caso? Sim, claro. O professor já tá ficando sem paz, né? Aqui não, mas aqui é página infinita. O eletrônico você vai criando uma depois da outra. É só eu criar aqui mais, ó. Se eu fizer um risquinho, ó, aqui, ó. Se eu fizer um risquinho aqui, ó, ele ganha mais uma página. Se eu fizer um risquinho aqui, ganha mais uma página. Página infinita, ó. Então, já estamos com 6 páginas. Mas também eu posso clicar lá e mais abrir aqui, ó, que ele adiciona a página também. Sim. No caso, seria, sei lá, digamos, 5 menor que -x, por exemplo. Mas esse aí tá, deixa eu ver se não tá muito parecido aqui. Tá muito parecido. Vamos mudar isso aí, Davi. Ou 2x, não sei. Deixa eu ver aqui, peraí. Parecido com o que, no caso? Com a atividade. Acho que Tá. não. Mas acho que não. Eu tô olhando. Eu falei só brincando. A V2, né? Tá. Com a V2. Tem uma questão da AV. Ó, uma questão da V2 é menos x maior que 2. Então, essa aqui é o 8º mandamento. Não farás exercício igual ao das atividades operativas, tá? Então, esse aqui eu não posso fazer. Esse aqui é proibido fazer. Não sei como é que eu faço. Aí, no caso, o outro pode? Então, mas deixa eu dar uma modificada mais nele para ficar mais divertido. Para não dar resposta. Não, porque fica mais divertido. Ó, menos 7 sobre 13, menor igual
A3 menos 2x. Pronto, aí ficou mais complicado, de modo que se entender esse, deixa eu apagar isso. Se você entender esse certamente é muito mais fácil do que esse. Deixa eu tirar esse 13 aqui, fica assim, né? Porque vamos assim, por parte. Professor, Uhum. aí no caso eu não queria, tipo, a resposta do problema, entendeu? Eu só tinha uma questão sobre isso, no caso. Fala então, Era, entendi. no caso era para inverter a equação, né, no caso? Inequação. Isso, para Uhum. inverter aí na equação geral. Tipo, colocar primeiro, digamos, já do 2 já que tá aí. Se eu quiser inverter o 2 para um lado e o x para o outro, é isso. Essa é a minha pergunta. Isso. Não, perfeito, entendi. A sua pergunta é bem localizada, assim, bem pontual. Com certeza você pode fazer isso. Você pode escrever o 2 aqui, daí, claro que a pontinha menor aqui desse símbolo tá. Tá maior que. Tá maior, virou menor, mas se você não quiser lembrar o nome, a ponta desse símbolo, o apex, o vértice, digamos assim, esse pontinho tá virado para o 2, vai continuar virado para o 2. Entendi. Entendeu? Essa parte maior aqui, ó, Isso. é uma Aí boca. no E aí caso, menos x vem para cá. eu faço tipo um corte no traço de baixo. Para virar 7 e 4. Isso, exato. Mas eu acho muito trabalhoso fazer isso. Eu acho mais fácil você vir essa boca, como se fosse uma boca aberta aqui. Então, a boca é maior do que o ponto. Entendi. Aí no Entendeu? caso, minha outra questão seria multiplicar por menos 1. Essa O de outro baixo. caminho, isso. Então, Não, essa de baixo, no caso. 2 menor que menos x. Isso. não precisa fazer isso. Eu só escrevi isso porque pode, tá certo fazer isso. Mas eu Não, acho que não vale a pena você fazer isso. não, pois é, só em questão Não. de trabalho mesmo e ver quais são as possibilidades. Aí, no caso, se eu multiplicasse por menos 1, ficaria menos 2. Continuaria menor que ou continuaria maior que? Não, aí muda. Daí muda. Mudaria o maior Lembra? que? O multiplicou por menos 1, muda, muda Ok. sim. Tá. Essa Tá. era... Não, na verdade, deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei. Não é que não precisa. Precisa, na verdade, por causa das questões, precisa sim fazer isso. Agora que eu estou olhando aqui as alternativas, Isso, as possibilidades. eu dei a alternativa com um número à esquerda. Então precisa sim. Eu diria assim, se fosse um exercício usual, não precisaria, mas para esses aqui precisa. Né? É porque eu queria ver as possibilidades que tem nessa inequação, no caso. Isso, porque é o seguinte, então só, quer ver? Deixa eu fazer um print da tela e passar ali para cá, que aí para vocês verem o que eu estou vendo aqui. Basicamente é o seguinte, ó. Basicamente é o seguinte. Então, essa é a questão e essas são as alternativas. O que você vai precisar manipular sempre que a variável estiver à esquerda, você vai ver quantas opções tem a variável à esquerda. Você tem a primeira, a segunda e a última. Então, e quantas você tem com a variável à direita? Você tem só essa aqui e essa aqui. Bom, então você vai ter que escrever dos dois jeitos. Na verdade, aqui eu não brinquei, tá vendo? Eu fui bonzinho aqui. Eu deveria ter feito mais alternativas com o menos aqui. Eu deixei só positivo aqui desse, mas tudo bem. Também, senão, fica com muitas alternativas. Mas porque são muitas opções, né? O maior, aí eu coloquei menor igual. E aí você vai realmente ter que fazer isso, passar para lá, passar para cá, para ver quais são verdadeiras. Isso. Então, essa é uma das questões. A AV2, ela tem questões de conjuntos e questões de desigualdade. Isso que eu expliquei de desigualdade, você consegue fazer todas. Talvez aqui, claro, tem alguns detalhes. Por exemplo, quando você, que nem esse símbolo x maior ou igual a 3, você lê assim, ó, x é maior ou igual a 3. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse ou é importante.
Esse ou aqui é importante. Não é e, é ou, porque não tem como o número ser maior e igual a 3, né? Ou ele é igual a 3 ou ele é maior que 3. O 4 é maior que 3, mas não é igual a 3. Por isso que é o ou. O ou é importantíssimo aqui. Então, vai aparecer um pouco disso aqui. E depois fala sobre conjuntos, que é um pouco daquele outro material de quem que está dentro de quem, sabe? O que a gente discutiu bem na aula passada. A gente discutiu bem. Sobre esse negócio de conjuntos, professor, nessa atividade 2 aí, né, da prova, eu fiquei só confuso no quesito que perguntava assim, somente. Aí eu fiquei com dúvida se colocava o que realmente é direcionado a ele ou porque não sei se eu posso estar falando aqui, caso eu esteja falando mais, você Não, pode me tranquilo. cortar. Não, pode falar. Por exemplo, os números inteiros, já usando esse exemplo aqui, não sei se, não lembro se caiu isso aqui na questão, mas, por exemplo, somente os números inteiros. Eu sei que dentre os números inteiros, os naturais também entram. Tô certo? Tá certo. Deixa eu só desenhar para responder melhor. Né? Por exemplo, supondo que esse retângulo aqui seja os números inteiros, os naturais estão aqui dentro, aqui, ó. Então, todo número... quando eu falo somente números inteiros, se tiver... Os naturais são os inteiros positivos. Então, se você considerar o natural sem colocar o zero, então você pode dizer que o natural é o inteiro positivo. Então, sim, você está correto. Se pedir só inteiro, apenas números inteiros, que eu estou lendo uma aqui, ó, que fala que contém apenas números inteiros. Os naturais vão entrar sim. Aliás, tem umas pegadinhas aqui também. Tem uma pegadinha aqui. A pegadinha do conjunto do vazio? Ah, não, essa é uma outra pegadinha, é verdade. Eu não tinha. A do vazio. A do vazio é uma pegadona, porque é uma pegadinha grande. É a fração. Eu coloquei uma fração aí que você. Porque é o seguinte, pensando no conjunto maior, deixa eu dar uma diminuída nesse aqui, e deixa eu colocar os racionais. Então, mesma coisa. Você vai. Todos os inteiros, todos os naturais, são racionais. Só que o Z e o N, eles são racionais com denominador 1. Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você tiver 4 sobre 3, então ele é um racional legítimo. Eu que estou chamando isso aqui, não tem esse nome não, tá? Só estou chamando para explicar melhor. Vamos chamar assim, legítimo, porque o denominador é diferente de 1. Ou seja, no sentido que o 4/3 é racional, mas não é nem inteiro nem natural. Agora, se você pegar um 10 sobre 5, aonde que eu vou colocar ele? Como o 10 dividido por 5 dá 2, então o 10 sobre 5 é um racional, mas também é um inteiro e também é um natural. Aliás, ele deveria estar até aqui, ó. Porque ele é natural. Então, mas esse 2, se você escrever ele como 2 ou escrever como 10 sobre 5, por exemplo, 10 sobre 5 é um número natural, por mais que esteja escrito como fração. Porque se você dividir, dá um número natural. Então, isso é uma pegadinha que eu coloquei propositalmente. Alguém levantou a mão? Professor, Uhum. no caso tinha sido eu, o senhor já respondeu. Se o senhor colocar de forma assim de fração e der um resultado que dá um número natural, tá certo, né? Tá. Ele é natural e ele é inteiro. Então, se pedir só inteiro, tá certo. Isso. Mas aí se pedisse os 3, poderia colocar, né? Se pedisse... Não, porque o 2 isso. Se pedisse também... Se pedisse racional, só racional,
Então ele entra também porque o 2 é racional, porque o 2 é 2 sobre 1, né? Ele é racional e natural também. Isso, se fosse racional, você também colocaria. Exato. Agora, o 4/3, se aparecer lá, você não coloca porque ele não é inteiro. Ele é um racional que não é inteiro. Entendi, professor. Obrigada. Ah, perfeito, de nada. A Jaqueline, deixa eu ver aqui de novo. Você falou, dá uma olhada nas mensagens que o pessoal está boiando. Tudo é necessário, toda matéria. Professor, Certo, pode falar. sobre o negócio aí da Jaqueline, eu acho que em parte tem muita gente que está perdida ainda no conteúdo. Aí eu acho que ela quer que o senhor, não sei, eu passe algum exercício ou alguma coisa para tentar dar uma luz, assim, né, para a turma, porque tem muita gente que está perdido. Porque eu acho assim que ela quer dizer que só uma parte das pessoas está entendendo o conteúdo. Certo, certo. Não, perfeito. Pô, agora eu vi essa outra mensagem dela. Sim, não, perfeito. Eu entendo isso. A gente, então, mas eu tô aqui para tirar as dúvidas. Então é o seguinte, a gente deu um salto aqui, porque a turma toda a turma é heterogênea, no sentido que vamos colocar aqui duas partes. Tem a parte de números e a parte de desigualdade. Números de conjunto, né, a primeira parte, a segunda parte é desigualdade. Então, tem gente que pegou bem a primeira parte e já está com dúvida na segunda. E tem gente que talvez esteja boiando porque não pegou bem a primeira parte. Mas é importante agora vocês perguntarem. A gente pode voltar um pouco para a primeira parte, quem tá mais, para dar mais atenção para quem está mais boiando, digamos assim. Seria mais ou menos nesse sentido, Alice e Jaqueline? Sim, professor, é porque eu acho que a Jaqueline ela não está na sala, mas é porque tem muita gente que está com dúvida, muita gente mesmo. Só uma pequena parte assim está entendendo completamente o conteúdo. Aí eu acho que essa pequena parte que está entendendo completamente o conteúdo está tendo mais facilidade para responder as provas, mas enquanto o restante do pessoal não está tendo tanta facilidade. Não, perfeito. Então é o seguinte, vamos voltar para a AV1, tá? Vamos voltar para a AV1, porque deu uma avançada rápida aqui. Eu entendo que realmente, quando eu comecei a falar de desigualdade, já é um salto grande que agora a gente precisa voltar. Na AV1, deixa eu clicar aqui no meu AVA. Deixa eu ver as questões da AV1, tá? Porque aí eu vou poder comentar sobre elas. Olha, a AV1 teve já 124 tentativas. Então, realmente, ao passo que a AV2, ó, parece que teve só 21, né? Então, assim, a grande maioria, eu espero que o pessoal não tenha saído desanimado, mas, bom, tá gravando aqui, a gente vai finalizar o vídeo, né, para quem saiu. Vamos voltar para a AV1. Certo, então deixa eu pensar, deixa eu colocar uma questão aqui. Vocês têm alguma questão específica? Vou escolher uma e veja se ajuda a nossa discussão sobre ela. Olha, veja, comutatividade significa trocar a ordem. Então, o que você vai olhar aqui é se a ordem foi trocada. Ainda que seja... Porque, veja, aqui ó, eu troquei... Aqui foi trocada tanto a ordem das letras como o parênteses. Então, só que por mais que esse aqui tenha mudado a associatividade, também alterou a comutatividade, porque trocou a ordem desses termos aqui, né? Aliás, teve teve duas trocas, né? O último veio para o primeiro e esse aqui mudou para cá, né? Professor. Não, o C ficou no meio, mudou só, na verdade, uma troca só, desculpa. O D com um B só, né? Mas tem comutatividade sim. Só para fazer esse aqui para você, ó. Esse aqui tem comutatividade sim, porque comutou a ordem da soma. Pode falar, Davi.
Perdão por interromper. Não? No caso, nessa segunda aí, na segunda linha, ABCD, como no outro lado tá ABCD, ela acaba não sendo comutatividade, certo? Aonde que você... No caso, na segunda alternativa. Segundo Ah, quadrado, tá. isso. A, B, C... Ah, sim, A, B... ABCD, do outro lado, continua ABCD. No caso, não houve comutatividade. Aqui houve a distributiva e associatividade. Ai, professor, mas assim, quando tá errada, que nessa segunda questão tá errada. Daria outro resultado, dependendo dos números. Aqui não tem comutatividade. Como é Aí que, tem Isso. como acontecer comutatividade? como é que é? Tipo, se a questão tá errada, porque alterou aqui no caso, de vez de fazer a distributiva e multiplicar por todos, vai multiplicar por só um. Então não é igual. Tem Não, alguma comutatividade ou então, alguma coisa dando nessa errado o resultado? alternativa. Não, ó, é o seguinte, comutatividade precisa alterar a ordem. Tem alguma ordem alterada aqui? Não, porque a única coisa que foi feita aqui foi a distributiva, tá? Então, aqui não tem comutatividade. Então, você não seleciona ela. Porque não tem comutatividade. Essas aqui, eu confesso, essas são difíceis, não são fáceis essas questões, não. Pode falar, Alice. Professor, eu queria que o senhor explicasse sobre uma questão que tem aí nessa prova, que é tipo é porque eu não sei como é que se fala, mas tem as fração e tem o resultado. É porque eu não sei muito bem sobre essa soma e divisão e multiplicação de fração. Eu queria que o senhor explicasse isso, que eu não entendi. Tá. Seria, deixa eu só ver, é uma que tem dízima periódica ou não? Professor, ela está falando de um que é sobre multiplicação e soma de frações. Tá bom, eu já Só que achei. usado letras ao invés de número. Isso, perfeito. Isso. Não, perfeito, ótimo. Já achei ela aqui. Vou passar ela para cá. Professor, só uma última dúvida. No caso da comutatividade, ela sempre vai ter parêntese ou tipo, pode ter parênteses também na associatividade? É porque agora do nada me veio isso na cabeça. Não, é que é o contrário, né? A associatividade sempre tem parênteses. Então, E a lembra? comutatividade não, né? A comutatividade... Então, é porque, na verdade, por exemplo, pode ter as duas coisas. O que pode confundir se tem parênteses, é porque tá querendo te dizer sobre associação. Mas se a pergunta está falando sobre comutatividade, você pode meio que colocar um filtro e meio que não olhar muito para o parênteses, entendeu? Porque aqui vai importar. Então, que nem aqui, ó, nessa terceira alternativa. Você faz de conta que não tem esse parênteses, só para você, assim, focar na comutatividade. Agora, se a pergunta fosse associatividade, daí você já olharia o parênteses. Ah, tá, entendi, professor. Mas eu confesso que não é uma questão fácil, não. É uma questão bem, assim, porque tem essa coisa de confundir quando tem mais de uma propriedade ali, né? Agora, pronto. Então, isso aqui, ó, um jeito de fazer... É porque é o seguinte, ó, um jeito de fazer soma de frações... Então, soma de frações é uma coisa que antigamente eu fazia aqui em Fundamentos da Matemática, só que aí não sobrava muito tempo para ver gráficos de funções. E é muito importante ver gráficos de funções, gráficos em geral. Por isso eu omiti e deixei assim, para que o pessoal pudesse ver no YouTube sobre soma de fração, para poder ver as técnicas melhor como é que faz, né? Mas, por exemplo, eu vou explicar aqui um jeito legal de fazer, que é você multiplicar os denominadores, então fica BD. Então, essa aqui, algumas eu vou dar a resposta aqui, porque eu já estou explicando, assim, o método, né? Então, você vai multiplicar esses carinhas, não vou por esse pontinho, não. Você vai multiplicar e essa multiplicação vem para o denominador. E depois você vai multiplicar cruzado, e você vai manter o sinal, é que aqui é mais, mas se fosse menos, você manteria, vai manter o sinal. Então, o que acontece, ó?
Fica. Então, essa aqui já está correta. Essa aqui, ó, você pode marcar que está correta. Porque fica BD embaixo, AD em cima e BC, né? Então, fica AD mais BC, porque a parte de cima você faz em cruz, mantendo o sinal. Pode falar. Professor, no caso, então, isso é uma regra geral, né? De multiplicar cruzado e quem está embaixo... Não, quem está embaixo vai multiplicar, né? Uhum. E em cima vai fazer o cruzado. Isso é geral. Tá. E mantém o sinal, né? E mantém o sinal. Ó, você tem que lembrar dessas três coisas. Multiplica os denominadores e mantém ele embaixo. Multiplica cruzado e coloca ele em cima, que é no numerador, e mantém o sinal. Tá? Esse é um mandamento com os 3 submandamentos. Se for ver, acho que tem um monte de mandamento na matemática. Mas isso, eu sei que é isso que vocês gostam, é isso que todo mundo gosta. De uma regra que fala, pô, vai ser sempre assim ou não, né? Eu acho que isso que a matemática deixa vocês confusos ou chateadas com ela. É porque ela parece que para cada caso tem uma regrinha diferente, né? Mas não é, ela tem uma regra. Então, essa regra vale sempre. Aí você fala, tirar o MMC. Então, daí tem uma sub-regra que você tira o MMC quando esses números, para não ficar muito grande, vamos supor, você tem o 15 e o 20. Para você não multiplicar 15 vezes 20, você tira o MMC e aplica essa sub-regra. Por que eu estou chamando de sub-regra? Porque ela parece uma regra diferente, mas é a mesma regra, que ela está camuflada. Então, aquela coisa de tirar o MMC, deixa eu fazer com o número, só para relembrar vocês, ó. Ó, meio mais... Não, eu acho que eu vou fazer um caso que 1 sobre 10 mais 2 sobre 20 mais 3 sobre 20, para não... Então, fica assim, ó. Se você multiplicar e usar essa primeira regra, vai dar 200 embaixo. Se você multiplicar em cruz, vai dar 20 vezes 1 mais 30. Peraí que eu já... Daí aqui vai dar 50 sobre 200. Você vai cortar um zero, vai dar 5 sobre 20. Que você ainda vai dividir por 5 em cima, dividir por 5 embaixo, vai dar 1 sobre 4, a resposta final. Agora, deixa eu fazer esse mesmo problema, tirando o MMC. Aí você vai tirar o MMC de 10, entre 10 e 20, que é fazer essa tabelinha, daí você vai falar, divide por 2, coloca 2. Então, se um deles divide, você já coloca. Então, fica 5, 10, aí divide por 2 ainda, divide. Esse não divide, então, repete, o 10 divide por 2 dá 5. Divide por 3? Não. Pelos primos você vai pegar, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Mas, claro, não vai chegar tudo isso, não. Aí você vai pegar, divide por 5, 1. A hora que deu 1, acabou. Você multiplica esses números, 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20. Então, olha como que você faz agora. Deixa o 20 aqui, aí você vai fazer, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, essa outra regra. Então, 20 dividido pelo de baixo, 20 por 10 dá 2, vezes 1, 2. Mais 20 dividido por 21, 20 por 20 dá 1, vezes 3, 3. Então, vai dar, ó, 5 sobre 20, tá? Então, que é o mesmo resultado. Só que veja como aqui foi mais rápido. Por quê? Então, o MMC, ele ajuda para você não... quando os números são grandes, entendeu? Aqui você faz mais conta, tem mais chance de errar, é mais trabalhoso, gasta mais tempo. Com o MMC, você gasta menos tempo. Agora, se os números, de repente, já são primos ou números pequenos, ou que tenham MMC 1, né? Que são números chamados primos entre si. Primos entre si é quando eles têm MMC 1. Acho que é o MDC, né? Os primos entre si, não primo. Eu acho que é o MDC1, é outra coisa, tá? Não é bem isso. Mas, enfim. Então, ficou... Alice, deu para entender essa parte? Sim, professor. Eu entendi mais ou menos. No caso, quem está embaixo sempre vai multiplicar e o de cima vai conservar o sinal que tem. E eu entendi essa parte. Tá. Então, tem esse método que dá essa conta e tem o método MMC que dá essa conta aqui.
para o mesmo problema. E outra coisa que precisa saber, deixa eu só ver aqui, parece que o Luan tinha levantado a mão. Oi? Você tinha levantado a mão uma hora? Ou quer perguntar Não, alguma é coisa? que eu ia falar pro senhor dar o resultado, não, fazer questões mostrando números, porque Uhum. aí não precisava da resposta da prova, entendeu? Ah, Então, assim como o entendi. senhor fez no vídeo do senhor, porque através dali dá para associar. É verdade, é. Isso, é verdade, dando números. Ó, quando é produto, isso. É porque o produto já é mais fácil, viu? Então, assim, você tem aqui 2/3 vezes 4/5. Então, ó, a regra é muito mais fácil. Você multiplica os números de cima e multiplica os números de baixo. Vai dar 8/15, e como não dá para dividir, não dá para simplificar, fica a resposta final 8/15. Então, multiplicação significa, se tiver só multiplicação entre frações, multiplica o que está em cima, multiplica o que está embaixo. Agora eu entendi, professor, é porque eu tinha ficado na dúvida sobre essa questão, né? Porque eu fiquei um pouco confusa. Ah, não, perfeito. É que eu esqueci de falar, esqueci de enfatizar. Mas essa parte de fração, como eu acabei não falando muito, claro, nas dúvidas eu trago aqui e falo. Mas também, quem não estiver lembrando muito bem, veja no YouTube vídeos sobre soma de frações, porque principalmente se fizer física, química, mas até biologia, eu diria, porque você vai ver, você vai precisar isso em algum momento, sabe? Fazer esse tipo de cálculo assim de porcentagem, às vezes para questão de matemática financeira mesmo, né? E deixa eu ver que outra questão que tem aqui na AV1. Aqui está na 3, depois tem a questão 4. A questão da dízima periódica pode fazer na calculadora, claro, é só porque eu quis mostrar o padrão que tem. É legal conhecer o padrão das dízimas, entendeu? Então, deixa eu só mudar aqui. Alô? Então, a questão das dízimas é só para vocês conhecerem o padrão delas, que é interessante. Então, só uma coisa que talvez... Mas no vídeo vai falar, né? É que quando você tem, digamos assim, 0,12 e o tracinho estiver só no 2, é porque é só o 2 que se repete infinitamente. Pronto, só isso. Isso é uma parte da teoria que você já resolve vários itens dessa questão da AV1, que é de dízima. Depois, aquela que está pedindo para dividir, faz a calculadora, porque eu só quis mostrar mesmo um padrão legal quando você divide por 9 ou 99, sabe? É uma coisa engraçada que acontece na matemática, quando você divide, por exemplo, 12 por 99, fica se repetindo o 12, né? E é um negócio assim, não sei, não dá para entender muito de modo racional. Assim. A gente aceita que dá certo, porque se fizer a conta na mão vai dar isso também. Mas pode fazer na calculadora sem culpa. Depois, ó, eu peguei, se eu não me engano, eu peguei aquelas mesmas alternativas desse que eu acabei, deixa eu até verificar se são as mesmas, mas eu acho que eu peguei isso. Eu peguei as mesminhas, tá vendo essa questão aqui, ó? Você tem essa mesma questão na atividade avaliativa, só que perguntando associatividade. Eu não mudei nada, então são as mesmas alternativas. Eu só mudei qual que está certa e qual que não está para o filtro associatividade. Como eu não estou, por exemplo, esse é comutatividade. Que nem no comutatividade ou associatividade, como eu não estou mencionando qual operação, então se tiver comutatividade do produto ou da soma, você marca ela, porque eu não estou especificando, tá?
Então, a outra questão da AV... Olha, eu vou até pôr aqui, mas a gente trabalhou até... Ó, a gente trabalhou bem essa questão via aquele, na aula passada, via aquele gráfico dos números, né? O conjunto um dentro do outro e tal. Então, assim, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Para você fazer essa questão, deixa eu só pegar aqui onde é que está, sei lá, deixa eu ver. Deixa eu folhear, só para ver onde é que... Não, acho que não está aqui. Não, acho que está no Matemática 0. Aquele que eu fiz matemática... Eu cheguei a fazer um monte de desenho, mas... Professor, Oi. essa daí é um pouco confusa, se a gente não ficar olhando direitinho, acaba errando. Essa que eu coloquei agora há pouco? Sim, essa de todos os números racionais são reais. Ah, tá. Então, isso. Não, perfeito. É porque é o seguinte, ó, eu estava querendo usar essa imagem... Ah, não, peraí. Estava querendo usar... Ó, essa imagem aqui. É que lá, na hora que eu expliquei, eu dei uma... Isso. Então, ó, isso que a Alice falou... Ó. Essa imagem ajuda muito. Hã? Essa imagem ajuda muito nessa questão. Isso, Isabela. É perfeito. Então, por isso que eu trouxe... Eu estou mostrando para vocês como que eu faria um exercício para ficar mais fácil. Você vai lá no caderno e faz a questão junto com essa imagem, porque aí vai ficar bem claro, ó, todos os números inteiros são racionais. Quem que é o inteiro? É o z. Então, a pergunta é, todos os z são racionais? Como o z está dentro dos racionais, aí você vai concluir se são ou não são. Todos os racionais são inteiros? Aí isso a gente falou agora há pouco, 5/4, ou não necessariamente é inteiro. Todos os inteiros são naturais, todos os reais são irracionais e todos os irracionais são reais. Então, assim, essa aqui não é verdade, viu? Se você não olhar esse gráfico, a não ser que você tenha esse gráfico na sua mente. Se não, é bom você olhar ele e fazer lado a lado. Sim, Luan? Professor, dá para escutar? Dá sim. Eu tô com fone indo para casa agora. Ficou bom. Mas, para resolver essa questão aí, eu fiz meio que um macete, não sei se eu tô totalmente certo. Mas é porque, tipo assim, N está contido em Z. Os números naturais estão contidos nos números inteiros, não os números inteiros contidos em N, tá certo? Tá certíssimo. Aí eu fiz dessa forma, assim, um macete para responder mais rápido. Ah, que legal. Você faz qual curso, Luan? Biologia. Ah, você está com um raciocínio bem matemático aí, porque é isso mesmo. Ó, esse símbolo... Eu vou na verdade, deixa eu usar, porque esse símbolo tem várias formas, eu vou cortar ele inteiro, que eu prefiro. Então é o seguinte, ó, o que o Luan está falando, ó, porque, ó, deixa eu falar sobre essa coisa que o Luan está falando, ó. O Luan, ele percebeu que os naturais está contido, esse símbolo é de contido, tá? Quem não lembra ou não sabe, é contido, que está dentro, tá? Contido é estar dentro, como a palavra diz em português. Então, os naturais o conjunto dos naturais está contido no conjunto... Os naturais estão contidos nos inteiros. Significa que todo natural é inteiro, sim, verdade. Como o Z não está dentro do N, porque para o Z estar dentro do N, deveria ser um desenho assim, tipo assim, o N aqui, e eu vou apagar isso aqui para não confundir, e o Z aqui dentro, tá? Mas não é isso, o Z não está dentro do N. O N é que está dentro do Z. Então, você escreve que o Z não está... Põe essa barrinha para dizer não está contido, por exemplo. Isso é o contido. Só fazer traço, todos os matemáticos entendem que o traço é não. Não o quê? Não está contido. Porque o símbolo é contido. Se fosse pertence, não está pertence. Não pertence. Então, daí, se você falar todos os inteiros são naturais, errado, porque não está contido. Então legal. Como é que você teve essa ideia, Luan, de fazer esse raciocínio? Foi ideia própria ou você viu em algum lugar? Ideia própria mesmo. Legal. Bacana. Não é todo mundo que vai preferir. Eu penso, né? Não sei se
Não é todo mundo que vai preferir, talvez, olhar essa ideia analítica aqui, mas essa aqui já é mais visual, é bem melhor. Olha, a gente cobriu, eu sei que foi um pouco assim, fora de ordem, então a gente acabou vendo questões, sem querer eu pulei, me perguntaram, né, mas eu poderia me distrair, pulei para a V2 e acabou que algumas pessoas ficaram boiando, peço desculpas, mas agora, no final, deu para a gente cobrir bem a V1, porque, olha, eu olhei aqui todas as questões da V1, a da dízimo eu já comentei, a da comutatividade, a da associatividade é igualzinho, só que você vai com outro olhar. Depois a das frações, que aí vocês vão também. E depois essa de quem está dentro de quem aqui. Então, com isso, agora é tirar 100% tirar 100% na V1, tá? A AV2, então eu vou passar, tem um highlight aqui no Moodle, que ele dá um destaque em que seção que nós estamos. Então, a partir de hoje, de agora, que é o final da aula, vou fazer isso já. Ó. Eu vou passar o highlight para o tópico 2. Então, o que significa? É importante ficar de olho nesse highlight, nesse realce. Então, ó, já passei para o 2. O que significa? Só para você, porque vai ficar até dezembro aberto, mas o que significa? Significa que se você estiver no 1, você está um pouco atrasado. Se você estiver no 2, você está em dia, tá? Só para você ter ciência se está adiantado ou atrasado. Porque é importante, já que vai ficar tão aberto até dezembro. Alguém quer falar alguma coisa? Um barulho, Alice? Professor, no caso das provas, a gente tem que tirar todas 100% para conseguir a aprovação, né? Não é tudo isso, não. Ou tem que ter, tipo assim, acima de 60% ou alguma coisa assim? Ó, se você tiver acima de 50% em todas, você passa. Acima de 50% em todas. Agora, tem também, assim, você tirou 70% em uma, menos 50% em outra. Porque depois que fizer a média, porque a média final é que tem que ser maior que 50%. Então, claro que se você for bem em algumas e mal em outras, pode alcançar esse 50%. Entendeu? Ah, sim, entendi, professor. Todos eu achei que tinha que tirar 100%. Então, não. Não sou tão malvado. Mas veja o seguinte, agora tenta tirar a maior nota possível, porque daqui a pouco vocês vão fazer pedido de bolsa, e a única classificação que o pessoal usa para bolsa, em termos de aluno, normalmente, é o coeficiente de rendimento, é a média final que vocês têm. Então, tenta fechar com 10 nessa disciplina, porque vai aumentar o coeficiente de vocês, e aí lá você aumenta a chance de conseguir bolsa, entendeu? É classificatório por coeficientes, tá? Quando você pede bolsa. Porque não tem outro, às vezes, muito outro mecanismo. Depois tem entrevista, tem quando é monitoria, aí vê só sua nota específica naquela disciplina. Então tem umas exceções, mas faça assim, tenta tirar 100%. Já que você pode fazer quantas vezes quiser, então não tem por que tirar menos que 100%. Olha, mas perfeito. Alguém quer mais que perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? Assim, mais uma vez, assim, muito obrigado pela participação de vocês. Alice, quer falar? Não, professor, só, tipo, queria agradecer, porque eu acho que eu fiz muita pergunta, assim, aí eu fico um pouco assim com vergonha, porque vai que os outros colegas já sabiam, e só que eu tenho muita dificuldade em matemática, mas eu só queria agradecer por esclarecer as dúvidas. Imagina, não, e eu agradeço muito você, Alice, e os demais também que fizeram as perguntas, ou aqueles também que prestaram atenção, mas sempre faça muitas perguntas, porque as turmas são heterogêneas, então serve a sua pergunta, além de servir para você, serve para outras pessoas, e serve para melhorar, enriquecer a explicação, porque às vezes, para mim, eu lido com umas coisas muito difíceis, e às vezes isso aqui para mim já está assim tão internalizado que eu posso às vezes pular a passagem, entendeu? Esquecer de fazer suas passagens. Então, para isso que precisa. Então, é ótimo que você perguntou
eu fico incentivando mesmo para perguntarem. E aí, nossa, a turma de vocês, ó, vocês estão de parabéns, vocês são uma turma maravilhosa, viu? Tanto em todos os sentidos aí, como pessoa, como... Claro, assim, a gente se conhece só aqui, né? Mas, assim, eu só olho... Assim, o vídeo que eu tenho de vocês é a sua foto, é a foto, né? Porque ninguém abre a câmera. E turma inteira já passou por mim sem eu conhecer. Mas quando sair da pandemia, vocês vão ter que falar quem que vocês são, né? Porque quem não abrir a câmera, que aí... Mas, enfim. Mas é isso. Então, pessoal, obrigado aí pela participação, pela presença. Deixa eu... Aliás, peraí, deixa eu parar a gravação. Esqueci até. Muito obrigado.